seria estabelecida. Mas havia um empecilho para isso. Eu acho que vocês também sabem disso. Sarai era estéril. E esse foi o primeiro empecilho que Abrão e Sarai encontraram nessa caminhada. E sobre o que é que nós queremos falar hoje? Nós queremos falar de fé. Nós queremos falar de obediência. Aleluia. E nós queremos falar de constância. Aleluia. Por que essas três questões? Vocês vão entender comigo. No capítulo, não precisam vocês abrir não, vocês só vão acompanhar a minha leitura, porque é muita leitura aqui. Capítulo 16 de Gênesis diz o seguinte: ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão deu ouvidos à voz de Sarai. Aleluia. O que é que acontece? Quando Deus ele diz alguma coisa para a gente, quando ele faz uma promessa para a gente, e essa promessa fica registrada na nossa mente e no nosso coração, Deus nunca vai permitir que a palavra lançada caia por terra. Ele nunca vai permitir que isso aconteça. Todas as vezes que Deus te fizer alguma promessa, todas as vezes que Deus te disser algo, todas as vezes que Deus confirmar algo no seu coração, independente de tempo, acredite que vai acontecer. Amém. Mas infelizmente, nós como seres humanos, apressados, nós temos o hábito de querer que aconteça logo. A gente sempre quer que aquilo que Deus prometeu pra gente aconteça logo, e a gente fica naquela agonia: meu Deus, é hoje, é amanhã. Sabe, menino, quando quer um doce, ou quando o pai faz uma promessa: meu pai, que dia que ele vai pra praia? É hoje ou amanhã? É tal dia. Já chegou? Não, meu filho, é dia 15. Mas que data é hoje? Hoje é 10. Aí quando é no dia 11, meu pai já chegou? Não, meu filho, hoje ainda é 11. No dia 12, meu pai, já é hoje. Não, a mesma coisa. A gente reclama das crianças, mas com Deus a gente faz exatamente a mesma coisa. E Deus fez a promessa, mas Deus não estabeleceu um tempo. Até porque nós sabemos de que, como a própria palavra diz, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Até porque tempo é uma coisa que não se aplica a Deus. Porque Deus habita a eternidade. Aleluia. Deus é um ser eterno. Aleluia. E sobre Ele Deus não é habita verdade. esse mesmo tempo que nós habitamos. Glória a Deus. Então o que acontece? Glória a Deus. Abrão, ouvindo Sara todo dia: ai meu Deus, eu quero um filho, mas eu quero um filho, mas eu quero um filho, mas eu quero um filho. Chegou um momento que o velho Abrão ficou chateado. E ao invés de prestar atenção à voz de Deus, porque eu acredito de que Deus todos os dias falava com ele sobre essa promessa. E note, quando Abraão saiu da parentela da casa de seu pai, Abraão tinha 75 anos. Grave essa data. Essa data não, essa idade, 75 anos. E quando Abraão saiu da casa de seu pai, com essa idade, passaram-se alguns anos, ele adquiriu gado, ele adquiriu riquezas, ele saiu de um lugar para o outro, ele começou a peregrinar na terra até chegar em Canaã. Ele passou por muitas provações, muitas privações, mas Deus sempre com ele, Deus sempre mostrando a fidelidade, Deus sempre mostrando de que nada lhe faltaria e respaldando com tudo isso a promessa que ele tinha feito. Mas Abrão, exatamente como nós fazemos, com aquela birra de menino, ao invés de prestar atenção a Deus e continuar mantendo a obediência, os olhos fitos em Deus, foi o que ele fez? Deu ouvidos a Sara. Sara tinha uma serva, essa serva, que também não era mole, a gente sabe disso, quem assistiu Gênesis sabe o que eu estou falando. E essa serva, ela acatou o pedido de Sara e deitou com Abraão. Note que ela era serva. Grave isso também. E aí foi o que aconteceu? Essa serva gerou um filho, e esse filho começou a se tornar um problema. Por quê? A promessa de Deus era com Abrão e Sarai. Não tinha dado essa história. Deus nunca disse a Abrão de que seria uma outra mulher que geraria descendência para ele. Deus disse que quem geraria a descendência para ele seria a sua esposa. Era comum naquela época que os homens que tinham esposas estéreis pudessem ter outras mulheres para que pudesse suscitar descendência. Mas Deus
Se você for ler de Gênesis 12 até Gênesis 22, você não vai encontrar nenhum subsídio na Bíblia para que Abraão tivesse uma outra mulher. Porque Deus, ele prima pelo casamento. Deus prima pela fidelidade. Aleluia. Independente de situação, Deus sempre vai primar pela fidelidade. Aleluia. E com isso, o que foi que aconteceu? Infelizmente, esse erro de percurso, nesse erro de percurso, nasceu Ismael, filho de Agar, com Abraão. E à medida que Ismael ia crescendo, os problemas iam se multiplicando. Porque a serva de Sara, Agar, começou a maldizer sua senhora, porque ela continuava estéril. Porque na cabeça dela, às vezes eu não sei o que passa na cabeça de mulher, com todo respeito, mas às vezes eu não sei o que acontece. Primeiro, Deus tinha dito de que daria um filho, independente de tempo. A promessa foi estabelecida e, como eu falei, Deus estava sempre fazendo questão de frisar essa promessa. E o tempo foi passando, e independente disso, Deus sempre fazia questão de falar com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas aí, infelizmente, como também acontece com a gente, apressado demais, Abraão acabou dando ouvido à voz de Sara e gerou esse filho. Esse filho, crescendo, começou também a desobedecer a seu pai, Abraão. Começou a fazer coisas que não eram coisas de quem era descendente de um patriarca. Ele começou a humilhar Sarai. Ele, junto com sua mãe, começou a humilhar porque ela continuava estéril. E na cabeça dela, quando Ismael nascesse, funcionaria como o filho que ela deveria ter dado a Abraão. Oh, que loucura! Mas então, o que foi que aconteceu? Sarai, aquela coisa de mulher persistente, apesar do eu, clamando a Deus, ela apresentou a Deus isso que estava acontecendo com ela. E Deus disse a Abraão: ó, você errou. Não era para você ter feito isso, porque eu disse a você que a sua descendência seria suscitada da sua esposa. E você vai ter que mandar seu filho embora junto com a serva. Agora você imagina como é que fica o coração de um pai em ter que mandar um filho ir embora, ter que mandar um filho para longe. E Deus, em texto algum você vai encontrar Deus dizendo para onde é que Ismael iria habitar. Deus simplesmente disse: despede a sua serva junto com seu filho. E foi o que Abraão fez. Porque apesar de tudo, Abraão era obediente. Aleluia. E o que acontece? Esse problema virou um problema tão grande que eu não sei se vocês sabem, mas Ismael, descendente de Abraão, porque note, a palavra de Deus diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra e que a sua descendência seria tão numerosa quanto a areia do mar e quanto as estrelas do céu. Só que, independente de o menino ter nascido de Agar, tinha saído dele. E se saiu dele, constava como descendência. E o que é que iria acontecer? Ismael também seria poderoso na terra. Ismael também suscitaria uma grande nação por causa da promessa que Deus tinha feito para Abraão. E o que foi que aconteceu? Hoje nós temos uma guerra constante entre israelitas e árabes. E os árabes são descendência de Ismael. Quando a gente não presta atenção, quando a gente não mantém o nosso foco em Deus, quando a gente quer dar uma ajudinha a Deus, Deus está demorando muito, eu vou fazer alguma coisa aqui para ver se o Senhor consegue apressar aquilo que o Senhor disse que quer fazer para mim. Quando a gente age dessa forma, a gente, além de acabar atrasando aquilo que Deus queria fazer na vida da gente, a gente coloca percalços no nosso percurso. E tem uma frase que eu gosto muito de um cantor chamado Guilherme de Sá, que ele diz o seguinte: não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Ou você acerta, ou você erra. E foi o que aconteceu. Abraão até estava bem intencionado. Ele até queria continuar obedecendo a Deus, mas infelizmente ele acabou dando esse vacilo. E isso só suscitou mais tempo. E aí quando você chega em Gênesis 17, no primeiro verso,
Está escrito o seguinte: quando Abraão era da idade de 99 anos, perceba que quando Abraão saiu de Harã, ele tinha 75. Agora aqui, ele já tem 99. Se passaram quantos anos? 24. Imagine que, talvez, a gente não pode afirmar, mas talvez, se esse acidente de percurso não tivesse acontecido, a promessa ele alcançaria com mais rapidez. E nós precisamos aprender com isso. A gente precisa aprender de que existe um tempo para que as coisas aconteçam. Aleluia. E se ainda não aconteceu, Glória não é a Deus. por causa de Deus. Está faltando alguma coisa na Aleluia. gente. E o texto, quando a gente continua lendo, note o seguinte, o verso 2. Não, na verdade o verso 1. Quando Abraão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e te multiplicarei excessivamente. Aleluia. Isso mesmo depois dele ter dado um vacilo no percurso. Se passaram 24 anos, e infelizmente a promessa ainda não tinha se cumprido. Talvez ele pudesse, nesse tempo todo, ter questionado a Deus: mas Deus, poxa, tudo bem, eu sei que eu vacilei, mas eu me arrependo. Dá uma adiantada aí, Deus. Poxa, 24 anos já, Senhor. Mas Deus é fiel. E Ele Aleluia. sabe que natureza humana, Ele sendo o nosso Criador, Ele sabe que natureza humana é uma coisa complicada. E o tratamento se faz necessário para que a disciplina nos alcance, para que a paciência nos alcance. Amém. E para que a obediência seja estabelecida nas Aleluia. nossas vidas. Às vezes a gente reclama quando Deus faz uma promessa para a gente, quando Deus diz algo a nosso respeito. Mas Senhor, está demorando. Mas a última coisa que a gente faz é procurar observar o nosso caminho. Perceba que Deus disse para ele depois de tudo isso: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Se Deus disse para ele que ele precisava ser perfeito, é porque ainda existia alguma coisa que precisava de ajuste. E esse tempo, esses 24 anos, serviu justamente para que essa disciplina fosse entendida pelo patriarca. Aleluia. Glória a Deus. Só quando ele entendeu de que a gente não precisa dar ajudinha nenhuma para Deus, Aleluia. só quando ele entendeu de que a obediência, de certa forma, acaba apressando aquilo que Deus tem Glória a estabelecido para a gente, Deus. é que as coisas acontecem. Ele ainda precisou penar mais um ano. E Isaac só nasceu quando ele completou 100 anos. Ou seja, entre a saída dele, da sua parentela, e o milagre de se estabelecer, se passaram 25 anos. O que é que a gente aprende com isso? Deus, ele nem se apressa e ele nem se atrasa. Glória a Deus. O tempo de Deus é perfeito. Aleluia. Todas as vezes que Deus estabelecer algo para Glória a você, Deus. qual deve ser o nosso posicionamento? O nosso posicionamento precisa ser de obediência. O Aleluia. nosso pensamento precisa ser de atenção. Nós precisamos de todas as formas buscarmos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E como é que a gente alcança essa sensibilidade? Nossa devocional, o tempo que a gente leva ouvindo Deus falar através da palavra, o tempo que a gente leva na cabeceira da nossa cama falando com Deus, Glória a Deus. o tempo que a gente leva observando, comendo, se alimentando daquilo que Deus estabelece para a gente Deus. todos os dias. Glória a Deus. É isso que nos disciplina, que disciplina o nosso coração. É uma coisa que não está escrito na Bíblia, o apóstolo sempre fala sobre isso, mas isso é um fato. Quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. E quanto mais distante você está de Deus, menos sensível vai estar seu coração. Infelizmente, porque seu coração vai estar preocupado com tanta coisa. Você já tem até uma promessa estabelecida sobre a sua vida, mas pela falta de sensibilidade, pela falta de disciplina e principalmente pela falta de obediência àquilo que Deus estabeleceu para você, infelizmente, você acaba se afastando. E com esse afastamento, você também afasta a sensibilidade do seu coração e, consequentemente, fica muito mais difícil
você alcançar essa promessa. Foi por isso, às vezes, a gente se pergunta o porquê de algumas coisas. Eu não sei vocês, mas eu sou muito questionador. Eu questiono muito. Às vezes, não, Deus eu estou aprendendo a não questionar. Mas tudo ao meu redor, às vezes o meu questionamento não é nem uma questão de birra, mas eu tenho um hábito, que eu não sei se é bom ou se é ruim, de querer entender as coisas. Poxa, e às vezes a gente precisa entender de que nem tudo Deus vai dizer para a gente. Por mais que você busque, por mais que você estabeleça um tempo com Deus, por mais que você estabeleça o seu período de oração, o seu período de jejum, a sua consagração, o seu período de leitura da Bíblia, mas existem coisas que Deus apenas quer ter de você a obediência. Aleluia. Deus quer apenas que você faça estritamente aquilo que Ele disse, porque isso traz essa bendita disciplina para o nosso coração. Aleluia. A obediência gera essa disciplina, porque a gente sabe que não é fácil. Paciência é uma virtude que é complicado para você estabelecer dentro de você. É uma coisa que você precisa exercitar todos os dias. Você precisa exercitar a paciência para que justamente essa obediência seja estabelecida. E à medida que você começa a estabelecer, à medida que você começa a exercitar a paciência, que gera essa disciplina, e no meio disso tem a obediência, Deus observando o seu caminho, é aí que as coisas começam a acontecer. Aleluia. Aconteceu uma coisa engraçada na sexta-feira. A André estava comigo, a Eric estava comigo, a Isha estava comigo. Eu fui convidado para ministrar o louvor numa igreja, e eu vou confessar para vocês que eu não estava com vontade nenhuma de sair de casa. Sabe aquele dia que você não está com vontade de sair de casa? Mas assim, além de eu já ter dado minha palavra, era um culto festivo e estava todo mundo me esperando lá. Mas sabe aquela coisa de natureza fechada? Poxa Deus, eu não estou afim de ir. Mas eu dei minha palavra, vamos lá. E a gente chegou lá. Quando a gente chegou lá, pense num lugar perigoso. Muito perigoso. Eu acho que vocês estão acompanhando o que está acontecendo com essa coisa da vagabundagem e que mataram o policial. A gente estava justamente naquele lugar. Enfim, quando eu cheguei lá, aí a gente chegou, fizeram uma social pra gente e tal. E aí a gente foi afinar os instrumentos, foi colocar tudo no lugar. E antes de eu começar assim, eita, Jesus. Mas vocês estão me ouvindo, né? Antes que eu começasse a cantar, teve um abençoado que estava dirigindo o culto e que, sabe aquelas coisas pontuais, sabe aquelas coisas precisas que você, não é nem que você diga a Deus no seu quarto, é aquela coisa que você pensa, aquela coisa que você traz para o coração e que você nem verbaliza, fica entre você e Deus, seu secreto de verdade. E eu estava ali sentadinho do lado de Andrei e o irmãozinho que estava lá, ele começou a falar sobre coisas muito particulares. Muito particulares. Eu falei, Jesus, como foi? E ele começou a falar, e ele falou justamente algo que eu encontro nesse texto. Porque naquele dia, agora eu posso falar, eu tinha dito a Deus algumas coisas do tipo. Eu falei, Senhor, eu tenho alguns amigos que cresceram comigo, que se desviaram até do caminho, e que aparentemente eles estão muito bem. Poxa, eu olho para fulano, eu olho para Beltrano, eu olho para Cicrano e, poxa, eles estão muito bem. E olha para mim, Deus, olha como é que eu estou. Mas sabe, eu disse isso na minha mente, no meu coração. E aí o dirigente disse para mim, olha, Deus, inclusive ele falou sobre alguma coisa referente ao tempo, de que ele tinha passado por uma experiência de exatamente 20 anos, e que ele tinha pedido algo para Deus, e que se passaram 20 anos, e que ele continuava esperando e tal, mas que aquilo ainda não tinha acontecido. E que ele fez esse mesmo questionamento a Deus. Ele
Ele disse: Deus, mas eu tenho um amigo fulano, amigo beltrano, amigo ciclano, que estão muito bem e que nem te servem. E Deus disse para ele: serviu para mim também. Eles até estão bem, mas com você eu trato diferente. Aleluia. A forma como eu te disciplino é diferente. Porque de repente, se você estivesse no mesmo lugar que eles estão, de repente, se você tivesse alcançado as mesmas coisas que eles alcançaram, será que hoje você estaria aqui, nesse lugar, ouvindo isso da minha própria boca? Aleluia. Ou você estaria no mesmo lugar onde hoje eles estão? E aí eu calei a minha boquinha, fiquei quietinho Glória a Deus. e fui lá tocar o meu violãozinho. Glória a Deus. E vamos lá. Mas você pensa que acabou? Não acabou. E aí teve mais um irmãozinho que chegou lá para dar mais uma palavra. E aí ele disse mais uma coisa. Eu falei: não é possível, é hoje. E aí me deu mais uma sapecada. Eu falei: Deus, eu já entendi. Eu já entendi, Deus. Tá? Precisa mais não? Beleza. Pronto. Ok. Onde lá, sentadinho, o olho já estava inchado. Tá. Mas ainda não era o pregador. E aí o pregador pegou o microfone. Um menino desse tamanho, sequinho, bem sequinho. Parecia um esmilinguido. Sabe aqueles milinguidos? Quem é antigo sabe. Aquela coisa daquelas coisas aqui, aquela formiguinha. Pronto, ele parecia aquela formiguinha. Mas o cara tinha uma voz. Jesus, essa voz está saindo de onde, velho? E tipo assim, mais uma. Eu falei: Deus, tá, já entendi. E assim, o que é que eu aprendi com isso? Tempo. Aleluia. Funciona para mim. Tempo. Funciona para você. Amém. Mas não para Deus. Glória a Deus. Deus está fora disso. Glória a Deus. Deus, Ele não como é que eu posso dizer isso? Deus, Ele não se enquadra naquela caixinha que a gente tem o hábito de achar, de que Deus, Ele tem que fazer dessa forma, Ele tem que fazer desse quadradinho aqui, porque não, Deus não é isso. Deus não funciona dessa forma. Somos nós que precisamos nos enquadrar naquilo que Deus estabelece, e não o contrário. Glória a Deus. Vê como nós temos esse hábito. A gente tem um hábito de achar de que Deus tem um modo específico, um modus operandi, para que as coisas aconteçam. Mas, gente, nós estamos falando do Todo-Poderoso, Aleluia. que criou o céu, Aleluia. que criou a terra, e que não foi criado, é autoexistente. Eu gosto muito de frisar isso, porque tem gente por aí. Ontem eu estava até assistindo um debate com a Iris, interessante. Um testemunho de Jeová e um pastor discutindo sobre a deidade de Jesus. Se Jesus era Deus ou se Jesus não era Deus. Gente, era faísca de tudo que era lado, mas foi gostoso. E a gente aprende com essas coisas. E tipo assim, tem pessoas que acham que, apesar de Deus ter todo o poder que Ele tem, apesar de Deus ser quem Ele é, mas que Deus opera dentro de um esquadro, de que existe um esquadro específico para Deus operar. Mas, gente, a Bíblia é o nosso livro de regra. A Bíblia é o nosso livro de prática. Foi o manual que Deus estabeleceu para a gente, para que a nossa vida esteja bem. Mas Ele é poderoso a ponto de Ele não precisar estar enquadrado na Bíblia. Ele fez a regra, mas Ele, à medida que Ele estabelece aquelas coisas para a gente, Ele não precisa necessariamente estar enquadrado. Não sei se vocês me entendem. Porque assim, nós somos criaturas, nós somos feitos. Ele não. Aleluia. Ele simplesmente é. Aleluia. Nós existimos. Ele é. Aleluia. É totalmente Glória a diferente. Deus. Aleluia. Então, nós precisamos entender, de uma vez por todas, de que quando a gente fala que Deus é soberano, é mais do que isso. Que Deus é poderoso, é mais do que isso. Aleluia. É muito mais. Aleluia. Isso precisa estar interiorizado dentro do nosso coração, porque a partir Aleluia. disso, a gente esquece essa coisa de tempo. Glória.
A partir do momento que a gente começa a estabelecer dentro do nosso coração, a partir do momento que a gente disciplina a nossa mente, no sentido de que Deus, Ele estabelece a regra, mas Ele está fora dela, a gente começa a entender de que somos nós que precisamos nos enquadrar no modus operandi de Deus. Aleluia. E aí fica Glória tudo a mais Deus. fácil. Bem verdade é que a gente, como seres humanos, limitados, chatos, sem graça, que gosta de ver as coisas acontecerem do nosso modo, do nosso tempo, e quando não acontece do nosso modo, do nosso tempo, a gente fica de bia, tudo bem, a gente sabe que existe tudo isso. Mas, quando a gente pensa de que Deus, Ele está olhando para nossas atitudes, para a partir dela, Ele começar a fazer determinadas coisas, mas uma coisa precisa ser estabelecida aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus pode todas as coisas, amém? Aleluia. Deus, Ele não está preso a coisa alguma, amém? Glória a Deus. Mas Deus é educado. Glória a Deus é muito educado. Apesar de todo o poder que Ele tem, Ele te dá a oportunidade de querer fazer ou não. Ele não vai te obrigar. Deus. Glória a Deus. Não vai. Da mesma forma como Ele disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, se Abraão quisesse continuar dando ouvido a Sara e fazendo sei lá o quê, Deus não ia se meter. Porque, infelizmente, é um hábito que nós temos. Quando a coisa não acontece do nosso tempo, do nosso modo, a gente começa a querer dar jeitinho. A gente começa a querer dar ajudinha a Deus, como se Deus precisasse disso. E Deus não precisa disso. O que Deus quer, o que Deus requer de nós é obediência. O Glória que a Deus Deus. requer de nós é observância. O que Deus requer de nós é sensibilidade. Aleluia. Aleluia. Porque se o seu coração é sensível à voz de Deus, existem atitudes que você não vai tomar. Glória a Deus. Você vai até ficar chateado, porque é normal algumas coisas não acontecerem no nosso tempo. Mas você vai entender de que se não aconteceu ainda, é porque existe alguma coisa em nós que precisa entrar em linha Amém. para que a promessa seja Amém. estabelecida. E aí a gente chega nesse texto e a gente vê que quando ele fez 100 anos, Isaac nasceu. Aleluia. Mas aí vem uma outra questão. Aqui a promessa já foi estabelecida, amém? Amém. Se passaram 25 anos e a promessa foi estabelecida, que alegria, e todo mundo alegre, o arraial feliz, porque Isaac nasceu, oh glória, vamos fazer festa, vamos fazer churrasco, porque o filho da promessa nasceu. Ok. Aí vem uma outra questão. Além de disciplina e além dessa obediência que ele precisou deixar claro, tanto para Deus, quanto para todos aqueles que estavam ao redor, porque note, ele era o líder, ele era o patriarca. Então, todos aqueles que estavam ao redor dele, estavam observando o passo a passo. Tudo que ele fazia, ou não fazia, era observado. E nisso a gente precisa tomar nota também. Tudo aquilo que a gente faz, ou deixa de fazer, tem sempre alguém observando. E aí, infelizmente, às vezes com essa coisa de querer fazer a coisa do meu jeito, querer fazer a coisa do meu modo, querer fazer da forma como eu penso, acaba, infelizmente, levando outros a também não observar as coisas da forma como deveriam, da forma como Deus estabeleceu. Sabe aquela coisa que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas? Deixemos posto no embaraço? É isso. A gente precisa entender de que ao nosso redor existem pessoas que estão nos observando, existem pessoas que não vão à igreja e que nós somos a Bíblia que elas têm. Nossa vida, nossa procedência, o que a gente fala, o que a gente não fala, o que a gente faz, o que a gente não faz, acaba se tornando uma Bíblia de que aqueles que não vão para a igreja se acostumam a ler. Então, se você não vive obediência, se você não vive até o chamado que Deus estabeleceu para você, você sabe, mas você prefere fingir de que a coisa não é daquele jeito, se você prefere viver dessa forma, as pessoas que estão ao seu redor observando isso, infelizmente, se te tem como exemplo, se te tem como guia, vão acabar fazendo da mesma forma. E isso vai servir de peso para você lá na frente, porque você vai responder por isso.
E aí, quando a gente se depara com esse texto depois da promessa estabelecida, deixa eu pegar o texto aqui para vocês. 22. Gênesis 22, que para mim é a parte mais importante de toda essa questão de Abraão. O texto diz o seguinte, acompanhe. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão, aqui ele já tinha trocado de nome, e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E Deus disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te dei. Ou seja, Deus, ele prometeu, ele cumpriu a promessa, e agora ele estava pedindo a Abraão essa promessa. O que é que a gente aprende com isso? Abraão, apesar de, com certeza, com muita dor, quem é pai sabe disso, com muito choro, com muita lágrima, eu fiquei imaginando, aliás, eu nem imagino, nem quero imaginar, como é que foi aquela caminhada de Abraão e de Isaque, as coisas que se passaram pela cabeça de Abraão. Aquela caminhada, e o menino olhando para um lado, olhando para o outro, porque eles iam oferecer um sacrifício. Ele disse ao menino que eles estavam indo oferecer um sacrifício. E o menino olha para o lado, o menino olha para o outro, o menino está vendo a madeira, o menino está vendo tudo aquilo que era necessário para fazer o sacrifício. Eles chegaram no lugar do sacrifício, mas cadê o cabrito? Cadê a ovelha? E aí se coloque no lugar de Abraão. Abraão olha para o filho dele, aquele que ele passou 25 anos esperando. Imagine, ele já com 100 anos, avançada idade, já tinha mandado Ismael embora, só tinha Isaque perto dele, que era o filho do amor, o filho da promessa, aquilo que ele esperou. Sua esposa era estéril, Deus fez o milagre, não fez só a promessa, foi a promessa e o milagre. Aleluia. E aí agora Deus pede a promessa a Abraão. E é aí que a gente entende o porquê desses 25 anos. Se Abraão não tivesse passado por tudo o que ele passou, se ele não tivesse entendido de que Deus não precisa de ajudinha, se ele não tivesse entendido de que pressões externas não podem interferir naquilo que Deus estabelece para você, se Abraão não tivesse entendido de que a obediência irrestrita a Deus é que gera todo e qualquer milagre e apressa o cumprimento da promessa, Deus não daria Isaque para ele. Foi através desse aprendizado que ele recebeu Isaque. E esses 25 anos atesta de que ele aprendeu. Porque ele só recebeu o milagre, só recebeu o cumprimento da promessa depois desses 25 anos passados. Só que agora Deus pede essa promessa de volta. E eu disse, eu te dei, mas agora eu quero. E aí sobre Abraão para entregar a promessa dele em cima do altar. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso eu aprendi durante a minha caminhada também. Deus nunca vai te permitir ter nada que você não tenha condição de devolver. Nunca. Deus só te permite ter algo se você mostrar para Ele que você tem plena condição de entregar aquilo de volta para Ele. Aleluia. Deus só te dá algo, principalmente coisas grandes, coisas palpáveis, coisas que fazem diferença na sua vida e na vida dos outros. Deus só te dá esse nível de alcance de promessa quando Ele entende que o seu coração é tão dele que você não tem prendimento nenhum a nada e nem a ninguém. Diferente disso, aprenda, Deus não vai te dar. É isso que essa história ensina pra gente. Se você não colocar diante de Deus a sua necessidade, a sua vontade, o seu desejo, a intenção do seu coração, o seu sonho de receber algo, se você não coloca aquilo diante dele, entendendo de que ele é maior do que isso, aleluia, e de que independente de você ter ou não, de você alcançar ou não,
Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Aleluia. fiel, Ele continua sendo Glória a verdadeiro. Deus. Se você não Glória entender a dessa Deus. forma, infelizmente, eu preciso te dizer isso, você não vai alcançar. Tem até uma musiquinha que diz: eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Mas deixa eu te dizer, se não anda em linha, você vai morrer e não vai alcançar. Porque para você alcançar, você precisa de disciplina. Para você alcançar, você precisa entender de que essa devocional que às vezes você negligencia, sabe? Aquele período que você sabe que você precisa oferecer o seu sacrifício pessoal, diário, para Deus. Porque se você diz que Ele é seu Deus e você decidiu estabelecer um relacionamento, Ele quer te ouvir falar. Um relacionamento é feito Aleluia. de troca. Então, se você negligencia diariamente aquela conversa, aquele bate-papo gostoso, amistoso, que você deve ter com Deus todos os dias, se você negligencia ouvir a voz de Deus através da palavra que Ele deixou para você, para ser seu norte, para ser seu guia, para ser seu livro de regra e de conduta, se você se afasta disso e começa a fazer as coisas da forma como você age e da forma como você pensa, infelizmente, você só está atrasando a sua própria vida. Porque qualquer coisa que você colocar diante de Deus e depois você não começar a entender de que esse alcance precisa trabalhar mão dupla, se você não entende dessa forma, infelizmente você não alcança. E aí tem gente que reclama o tempo todo: mas meu Deus, fulano alcançou, Beltrano alcançou, mas você não sabe o que foi que fulano teve que fazer. Você não sabe quais foram os níveis de sacrifício, de entrega, de abrir mão que fulano teve que fazer. Então isso precisa ser muito pessoal. Amém. Sabe? Amém. Você precisa entender de uma vez por todas de que promessa estabelecida se cumpre sim, mas promessa estabelecida só se cumpre mediante a sua disciplina e a sua obediência a Deus. Diferente disso, sabe aquela coisa do: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O texto não diz: eu vou bater e se ele não abrir, eu vou invadir. O texto diz: se abrir a porta, eu entro. Cumprimento de promessa funciona da mesma forma. Aleluia. Você alcança mediante a sua disciplina. Aleluia. Você alcança mediante a sua obediência. Glória a Deus. Você alcança mediante a sua sensibilidade em entender e principalmente, para nós encerrar, estou dando tempo, para a gente encerrar, eu anotei uma coisa aqui só para não esquecer. Glória a Deus. Essa devolução que Abraão ia fazer para Deus, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, acho que é no verso 6 ou verso 7, não me lembro exatamente, o texto diz que é o seguinte: que Abraão, ele ia oferecer Isaac como sacrifício a Deus, porque ele cria de que Deus era possível, que Deus poderia ressuscitar. Ele cria em Deus de tamanha forma, de que mesmo que ele precisasse imolar Isaac, ele sabia de que Deus ressuscitaria o filho dele, porque a promessa foi estabelecida. Aleluia. Mas ele só sabia disso, e ele só chegou a essa conclusão porque ele fez a parte dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você faz a sua parte e você reconhece de que você precisou aprender com Deus, você precisou andar com Deus, e você aprendeu com isso, você sabe de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Porque Deus faz sempre melhor. Aleluia. Deus faz sempre maior. E às vezes a gente tem o hábito de querer um carro X, quando Deus tem um limousine Y para você. Amém, Jesus. Mas para que você alcance, você precisa primeiro preparar o seu caminho. Amém. Esse anda na minha presença, ser perfeito. Aleluia. Amém? Amém. Não quero enxergar no saco de vocês, não. Deus abençoe vocês. E que essa palavra não seja apenas mais uma palavra, mas estabeleça dentro do seu coração um propósito diante de Deus. Amém, Deus. Estabeleça isso dentro do seu coração.
Porque de repente tem coisas grandes que Deus prometeu. E eu sei que Deus prometeu. Aleluias. Mas de repente você pode estar se questionando, mas meu Deus, já se passou tanto tempo. E por que é que não aconteceu ainda? Por que é que quem está do meu lado alcança, quem está do meu outro lado alcança, e eu nada? Como é que está o seu nível de sacrifício? Como é que está o seu nível de entrega? Como é que está seu nível de estreitamento de relação? Como é que está seu devocional? Está falando com Deus todo dia? Está adorando a Deus todo dia? Ou só faz isso quando chega na igreja? Como é que está seu relacionamento com seu pai? Só procura ele quando está precisando de alguma coisa? E depois você esquece? Finge que ele não existe? Vive da sua forma? Como é que está isso? Para terminar, de verdade, eu queria pedir licença ao apóstolo e cantar uma musiquinha